Oi pessoal, eu sou o Alessandro e é o seguinte, nesse vídeo eu vou comentar as primeiras revistas mensais da Disney desse ano de 2021. Não que elas tenham sido lançadas agora, elas foram lançadas em janeiro, mas eu peguei para ler agora. Essas revistas mensais Disney são lançadas no Brasil pela editora Culturama. São 6 revistas, vou mostrar para vocês. E todas elas estão no número 22, à exceção de uma, que é Histórias Curtas, que está no número 18, né? Vou mostrar as demais capas para vocês. Vamos lá, né? Tem a do Mickey. Inclusive a do Mickey é a minha revista preferida. Assim, não que todo mês seja a que eu mais gostei, mas se eu tivesse que continuar acompanhando só uma, seria a do Mickey. Eu gosto bastante dessa revista. Tem a do Mickey, tem a do Pateta, tem Aventuras Disney. Nesse mês Aventuras Disney foi minha preferida. Tem Pato Donald e Tio Patinhas. Na vida do Tio Patinhas só vem a história do Tio Patinhas, do Pato Donald só vem a história do Pato Donald? Não, na verdade, por exemplo, na revista do Pato Donald pode vir histórias, vamos chamar assim, do Donald verso, né? Por exemplo, histórias dos sobrinhos, né? Histórias, sei lá, do Gansolino, do Peninha, mas todas ligadas aos patos, né? A do Tio Patinhas a mesma coisa. Já a do Mickey verso, né? Então, pode ter o Mickey, Pateta, o Pluto, a Minnie, sei lá, o Atomino. E Aventuras Disney é uma que é a casa do Super Pato e do Zé Carioca, né? E também tem outros personagens aí um pouco mais variados. Quando eu comentar ela em detalhe nesse vídeo ainda, você já vai ver os que saíram nessa edição. Pois bem, né? Vamos começar comentando uma por uma, falada do Mickey, né? A do Mickey, ela abre com uma história mais longa, que é no interior da Austrália, essa história aqui. O roteiro é do Giuseppe Zironi e os desenhos são do Alessandro Perina. Essa história mostra o Mickey jornalista, né? E o Mickey fazendo uma matéria no deserto australiano, quando ele se envolve com o sequestro de um dingo. Quando eu digo que ele se envolve, quer dizer que ele esbarra com quem está sequestrando. Ele vai tentar mais pra frente resolver isso. É uma história que, a meu ver, ela pode ser muito útil assim como recurso pedagógico, um recurso didático para professores de ensino fundamental de geografia ou também aí de educação ambiental, né? Ela tem essa pegada aí, essa questão ambiental. Depois nós temos uma gag, né? Uma história curta, que é uma piadazinha de uma página, e temos uma segunda história curta que é do Pateta, que é quando o Pateta entra em forma, a gente vai ver aí o Pateta criando um item de academia. Aí vem a segunda história longa, né, que é Mickey, as origens, a disputa das pizzas, que tem roteiro do Danilo Deninotti e desenhos do Otávio Panaro. Deixa eu mostrar para vocês. Essa aqui é uma série, né, que mostra aí o começo da carreira do Mickey. No caso aqui como jornalista, ele namora com o Pateta e ele tem que fazer um bico como entregador de pizza. E ao fazer esse bico ele tem um furo de reportagem, né? Bom, vamos lá para a próxima, uma revista que está ligada aí a do Mickey, com a esse Mickey verso, é a do Pateta. Essa do Pateta, ela abre com uma história sobre o sótão do Pateta, que é o Estelóculo de Patetastros, né, que é da Silvia Martinoli, com o roteiro e com desenhos de David Cesarello. Deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui é quase que uma série de histórias, né? Esse sótão do Pateta, ele é lendário. Ele tem diversos objetos muito assim peculiares, vamos colocar, e sempre ligados aos antepassados comumente ilustres do Pateta, né? Depois tem uma história mais curta, Pateta na livraria, que é uma história que mostra o Pateta numa livraria. Não, mas assim, ele pedindo a indicação de um livro, né? E essa situação de pessoas pedindo indicação de livro em livraria, na vida real gera situações engraçadas, ainda mais com o Pateta, né? Aí tem uma história do Pateta que também vem de uma certa série, que é o Pateta escritor, né? E aqui é uma abordagem surpreendente. A gente vê o Pateta aí escrevendo e criando um final bem bombástico para uma história. Por último, é uma história também que também tem potencial como recurso pedagógico para a educação ambiental. O roteiro é do Federico Buratti e desenhos do Mário Ferratina. É uma história na qual o Pateta encontra um óculos que permite que ele veja alienígenas infiltrados com rostos humanos, né? Que ele veja a verdadeira forma desses alienígenas. E aí nós vamos descobrir por que esses alienígenas estão na Terra. E aí tem a ver com a questão ambiental, né? É uma que também pode ser usada como esse recurso.
Aventuras Disney, como eu disse para vocês, é a minha favorita desse mês, e ela me apresentou um personagem, que é o Pascoal, que é o sobrinho do professor Pardal, que busca mostrar que é tão genial quanto o tio, né? Já queria ver uma história na qual nós tivéssemos um crossover do Pascoal com o Gilberto, o sobrinho gêmeo do Pateta. Além dessa história do Pascoal, há também uma história do Super Pato. E essa história do Super Pato ela é bem interessante. É uma história na qual o Patacôncio, aquele rival do tio Patinhas, perdão, ele vai e copia o uniforme, todos os itens do Super Pato e faz as patentes e começa a vender o uniforme do Super Pato. E aí a galera começa a se tornar super-herói, uma invasão de diversos super-heróis, né? Acontece isso. Só que isso pode ter a ver com o plano de um vilão, né? E aí vai a história, né? Eu gosto bastante do Super Pato. Mas o melhor da revista, ele fica pro fim. Deixa eu mostrar para vocês, o melhor da revista vem por fim, que é o Zé Carioca. Aventuras Disney é a casa do Zé Carioca. Histórias produzidas no Brasil. Essa história aqui que é um empresário no ramo do feijão. A história do Gerson Berlotti Teixeira, os desenhos do Luiz Podavim e as cores do Fernando Ventura. Inclusive tem uma matéria sobre Gerson Borlotti Teixeira na edição. Bem legal. Vou dizer que tem histórias de Super Pato que saíram até agora, desde a retomada do personagem, com histórias inéditas produzidas no Brasil. Essa foi a que eu mais curti. Nós temos, aí o título explica bem, o Zé Carioca, ele formando uma empresa para vender feijoada. E isso porque o pai da Ritinha, né? Ritinha, sempre, às vezes eu esqueço os nomes, né? Isso mesmo, né? O pai da Rosinha, ia falar bobagem, olha só. O pai da Rosinha, ele proibiu o Zé Carioca, ia proibir o Zé Carioca de ver a menina se ela não, que é a namorada do Zé, se ele não arrumasse um emprego, né? E aí ele monta essa empresa. Eu achei os diálogos muito bons, curti demais essa história mesmo, né? Isso aí é Aventuras Disney. Vamos para do Pato Donald, assim, vamos para do Pato Donald. A do Pato Donald abre com uma história do Donald, do Peninha. Na verdade, essa edição ela tem duas histórias que são da Patada. A Patada é o jornal de Patópolis, dirigido pelo tio Patinhas, que tem o Donald e o Peninha como repórteres, né? Essa primeira é Donald, Peninha e o tio Patinhas em A Fórmula Secreta. Deixa eu pegar aqui o título, os desenhistas, né? O roteiro e o desenho do Corrado Mastantuono, do grande Corrado Mastantuono, que desenha também para Bonelli, né? Tem alguns títulos aí, desenho Tex, por exemplo. E que aqui o roteiro e o desenho são dele. Eu acho muito interessante isso do Mastantuono. Como é que ele consegue transitar nessas duas, assim, eu não vou dizer duas linguagens, né? Porque das duas são a mesma linguagem, história em quadrinhos, mas dois jeitos de fazer quadrinhos tão diferentes, né? Bom, a primeira história da Patada, ela envolve a fórmula da Pato-Cola, né? Da Coca-Cola desse mundo, né? O que nós temos é uma história sobre industriais desleais, assim. Esses industriais desleais, eles são contrapostos ao Patinhas, que quer enriquecer, mas tenta fazer isso dentro de um jogo justo, né? De um fair play. Bom, a segunda história da Patada, deixa eu mostrar para vocês, é essa daqui, a disputa filantrópica. O Peninha e o Pato Donald são enviados em busca de um tesouro arqueológico, isso por causa de uma disputa do Patinhas com o Patacôncio. Eu gosto muito do Patacôncio como rival do Patinhas, eu gosto bastante, acho que a interação dos dois fica bem interessante. Há ainda duas, assim, histórias curtas, né? Deixa eu pegar aqui para... São duas, deixa eu só conferir. Uma história curta que é Sexta-feira 13, que são os sobrinhos enfrentando o azar do Donald, né? E também Donald, o encantador de gatos, que o Donald põe na cabeça dele que ele começa a entender o que os gatos falam, né? E aí começa a montar um negócio a partir disso, que de início dá certo, mas a gente sabe como é que a coisa vai, né? Enfim, tá aí, essa é a edição.
Vamos para a do Tio Patinhas, né? Essa daqui. A do Tio Patinhas, ela tem duas histórias maiores, são histórias de tesouro, né? São histórias de busca por tesouro. Isso é um tipo de história bem comum no Patinhas, né? Aquele desenho DuckTales, ele tinha essa pegada, assim, né? Mostrava muito essas buscas por tesouro. Numa delas, o Patinhas vai até a sua terra natal, que é a Escócia. E ele vai lá para procurar um tesouro porque ele perdeu a sua habilidade de nadar em dinheiro. Ele não consegue mais nadar no dinheiro, ele cai no dinheiro e, bom, se machuca. E aí o que acontece, né? Isso é provavelmente porque ele se sente indigno do dinheiro e ele vai ter que procurar um tesouro como terapia, né? Essa que é a história. A segunda... nessa história também nós vemos um pouco do passado do Patinhas ainda criança. A segunda busca ao tesouro, ela envolve uma personagem que eu não conhecia, que é Tio Patinhas e Patali, em O Último Baú. O roteiro é do Vítor Stabile e desenhos do Donald Sofriti. Acho que é isso, né? É isso mesmo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A Patali é uma sobrinha do Patinhas, pelo que eu entendi. E aqui mostra ela querendo, tipo, ir em uma aventura e reclamando que ele só leva o Donald, né? E acaba que ela vai na aventura e ela é fundamental para a resolução e para que se encontre lá o tesouro, né? Bom, enfim, em termos de histórias longas, nessa edição são essas. Há também uma história curta, Sonho e Castigo, né? Os motivos do pesadelo, que é os motivos do pesadelo, os pesadelos do Patinhas. É uma edição legal, né? Que mostra o Patinhas assim bem sovina, né? Bem sovina, bem ambicioso, mas acaba tendo no final as histórias mostrando que ele não é só isso, né? E por fim, o que rola lá em Patópolis, que é sempre uma charge, assim. Eu gosto bastante dessa série de desenhos. Ela aparece em várias edições da Culturama. Por último aí, mas não menos importante, temos a Histórias Curtas, que é uma revista de histórias, bom, curtinhas, como se diz, né? Mas histórias de 3, 4 páginas, às vezes são gags, né, de uma página só, histórias menores, e há algumas histórias bem divertidas, né? Nessa edição aqui, há uma história que é um pouco maior. Assim, não é muito grande, mas é um pouco maior do que a média de histórias curtas, que é Um Plano Sinistro, que tem o roteiro do Andres Pill e desenhos do Fabrizio Petrossi. Deixa eu mostrar para vocês. Que é uma história na qual o Mickey é acusado de roubo. Parece que há um complô contra o Mickey, e aí é um plano para fazer o Mickey ser visto como um ladrão. E o Donald não acredita e resolve investigar. Essa aí é a história. Nós vemos também o Mickey formando aí um team-up, uma parceria com o João Bafo de Onça. Assim, as histórias das histórias curtas são histórias mais despretensiosas, né? Eu costumo dizer que é a mais infantil das revistas Disney. E isso não é demérito, não. É a mais infantil no sentido de que, bom, para a molecada que está começando a ler, bom, não ser histórias de mais fôlego, né? Para falar a verdade, esse mês da Culturama, bom, as revistas são revistas infantis, né? Mas esse foi um mês que nós tivemos histórias com perfil mais molecada mesmo, assim, mais molecada. Às vezes tem histórias Disney que acabam tendo camadas, né? Então tem um nível para molecada e um nível que o adulto absorve, né? Tipo o filme da Pixar, tá certo? Esse mês foi o mês das piadas mais diretas, por exemplo, das piadas assim da aventura, da busca ao tesouro, algumas revistas servindo como bons recursos pedagógicos, como eu falei, com essa possibilidade de serem recursos pedagógicos, assim. Foi um mês assim bom para molecada. Inclusive, eu acho quando tem um mês assim, eu fico um pouco de olho as edições 22 são boas para molecada, porque vez por outra eu presentei quadrinhos da Disney de presente para um afilhado, para uma criança, né? E é bom ter um mês desse tipo aqui, é um mês que é bom, né? As edições 22 são boas, na minha opinião, né? Para dar de presente para molecada. Enfim,
Tá aí o meu comentário sobre as primeiras revistas Disney de 2021, né? Gostou do vídeo? Dá aquele teu joinha, compartilha. Se é leitor Disney e chegou através desse vídeo, se inscreve. Tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui. Eu comento bastante Disney, né? Pelo menos um vídeo por semana de Disney, mas não é só Disney, né? Comento Bonelli, Marvel, DC, mas assim, é um ministério, um canal que está se consolidando como um dos que mais comentam Disney nesse contexto do GibTube brasileiro, né? Então seja bem-vindo se é leitor Disney, curte, né? Mostra para outros também, compartilha. Quero lembrar do link da Amazon, tá na descrição do vídeo. Caso você vai fazer uma compra nessa loja, se você usar esse link, você ajuda demais o canal a se manter e melhorar. Vou deixar o link também das edições da Culturama, que são vendidas lá. Bom, caso alguém tenha interesse, vou deixar o link da loja da Culturama também. Uma coisa interessante, as revistas da Culturama, para quem gosta de ler em formato digital, estão em formato digital na Amazon também, tá certo? Bom, é isso, já fiz o jabá do link da Amazon, que é o que ajuda aqui a manter o canal. Para então, abração e até o próximo vídeo.